assunto é daqueles que fazem a língua sair do literal, trocar de roupa e desfilar em rede nacional, as figuras de linguagem. Porque tem dia em que a palavra não quer apenas informar, ela quer exagerar, quer suavizar, quer provocar, quer fazer rir, quer fazer pensar. Quando alguém diz: estou derretendo nesse calor, ninguém imagina a pessoa virando sorvete no meio da rua. Quando alguém escreve: meu celular morreu, a gente sabe que não é funeral, é bateria. Quando a frase vai além do sentido comum e escolhe causar efeito, entramos no território das figuras de linguagem. E olha, a metáfora, estrela entre elas, já brilhou em um programa todinho só dela aqui. Hoje a ideia é abrir as cortinas para outros recursos igualmente reluzentes. Então fique com a gente, porque no programa de hoje a língua vai fazer o que sabe de melhor: transformar sentido em espetáculo. As figuras de linguagem são recursos expressivos usados para ampliar o sentido da mensagem. Elas aproximam a língua da emoção, da imagem, da intenção e da criatividade. Usamos figuras de linguagem para exagerar, hipérbole. Esperei um século. Suavizar, eufemismo. Ele partiu. Criar contraste, antítese. No riso, escondia a dor. Substituir por proximidade, metonímia. O Brasil parou para ver o jogo. Humanizar objetos e ideias, personificação. A esperança bateu a porta. Misturar sensações, sinestesia. Uma voz aveludada. Criar repetição expressiva, anáfora. Tudo muda, tudo passa, tudo ensina. As figuras de linguagem aparecem quando a palavra resolve sair do básico. Veja a diferença. Estou triste. Estou afundado em tristeza. Na segunda frase, a emoção vira imagem, a tristeza ganha profundidade, quase peso físico. É isso que as figuras fazem, transformam sensação em cena. Elas aproximam a linguagem daquilo que a gente sente, imagina ou quer destacar. Por isso aparecem tanto na literatura quanto no meme. Da poesia ao post, o efeito continua poderoso. Se tem um território em que a palavra gosta de sair do comum, vestir a fantasia e ganhar luz de cena, esse território é a arte. Na música, ela canta. Na literatura, ela desenha imagens. Na poesia, ela cria ritmo, eco, contraste e emoção. É nesse universo que as figuras de linguagem mostram toda a força que tem, porque ali a palavra não entra apenas para dizer, ela entra para sugerir, para provocar, ampliar sentidos e fazer a gente sentir aquilo que às vezes nem caberia numa frase literal. Uma repetição pode virar angústia, uma imagem pode virar memória, uma sensação pode ganhar som, cor e textura. E é justamente por isso que agora a gente vai ver como esses recursos aparecem na canção, no texto literário e naquela figura que merece destaque especial no nosso quadro Palavra do Dia. Prepare o ouvido, a leitura e a percepção, porque agora a língua entra em cena em sua versão mais artística. Deixa ela fazendo as coisinhas de famosinha dela, deixa? Na canção Águas de Março de Tom Jobim, a expressividade nasce do encontro entre anáfora, enumeração e imagens sucessivas. Observe. É pau, é pedra, é o fim do caminho. A repetição do verbo ser na conjugação cria um ritmo hipnótico, quase como batidas que empurram a música para frente. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho.
Cada elemento acrescentado funciona como uma nova imagem, quase como quadros que passam rapidamente diante do ouvinte. A enumeração não está ali por acaso. Ela produz a sensação de fluxo, continuidade e movimento, exatamente como a água, o tempo e a vida. A figura aqui não só embeleza, ela constrói a experiência sonora da música. A frase escorre, a canção também. No poema Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, a expressividade nasce da antítese e do paralelismo sintático, recursos que organizam o conflito entre escolhas opostas. Observe: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. A repetição da estrutura cria musicalidade e reforça a sensação de impasse. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. A antítese entre chuva e sol transforma a escolha em imagem concreta e fácil de visualizar. A figura de linguagem aqui não apenas embeleza, ela dramatiza a impossibilidade de ter tudo ao mesmo tempo. O poema transforma uma lição sobre escolhas em ritmo, imagem e reflexão. A palavra do dia é sinestesia, quando a linguagem mistura sensações de diferentes sentidos. Exemplo, uma voz doce. Doce pertence ao paladar, voz pertence à audição. Quando a frase mistura essas duas percepções, cria uma imagem sensorial mais rica. É um recurso muito usado na poesia, na música e até na publicidade. A língua faz o ouvido provar sabor. E o mais interessante é que a gente usa tudo isso no automático. Ninguém diz apenas, foi engraçado. A pessoa solta eu ri litros. Ninguém fala, estou muito nervoso. A frase vem logo, estou a ponto de explodir. Ou seja, no dia a dia, a gente vive recorrendo a imagens, exageros, contrastes e trocas de sentido. A língua adora um efeito especial. E depois do intervalo, quem vai mostrar como identificar cada um deles sem transformar isso em decoreba é o nosso Fala Professor, com Ti Fernando. É já já, não saia daí. Estamos de volta e agora é hora do Fala Professor. Hoje o professor Fernando vai mostrar como reconhecer as figuras de linguagem pelo efeito que elas produzem. A frase exagerou? Trouxe contraste? Criou imagem sensorial? Substituiu a ideia por outra próxima? É aí que mora o raciocínio. Mais do que saber o nome, é preciso entender o trabalho que a figura faz dentro do texto, porque figura sem efeito é só nomenclatura vazia. Aqui a gente quer leitura viva, não é não, Ti Fernando? Então, fala, professor, que a gente te assiste, te escuta e te recebe com um caminhão de palmas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga que nos acompanha. Esse é o Fala Professor, meu nome é Fernando e hoje nós trataremos de figuras de linguagem. Vou fazer um apanhado geral, ok? Mas já vou adiantar que nós temos um quadro que é sobre metáfora. Então já tem uma aula inteira sobre metáfora para vocês, mas hoje eu quero falar das demais figuras ou de boa parte delas. Eu não vou conseguir falar de todas hoje porque são muitas. E ao mesmo tempo, vou ser sincero, tem algumas que são desinteressantes, mas tem outras que são muito legais. Prestem atenção. Vou repetir brevemente o seguinte: figuras de linguagem são ferramentas que normalmente o autor literário, principalmente o escritor literário, o artista da palavra, usa para gerar efeitos estéticos. Eu posso dizer, amanhã está chuvosa e fria, mas eu também posso dizer, amanhã está uma tempestade de gelo. Poderia talvez fazer esse exagero, poderia talvez trazer essa figuração.
ficou uma imagem feia, eu sei, mas é para exemplificar, para você entender que na verdade as figuras de linguagem elas são ferramentas de embelezamento. Afinal, a arte ela tem um viés estético, isto é, ao representar a beleza através da técnica do artista. E no caso do texto literário, a técnica vai se referir ao uso de narrador, ao uso de elementos poéticos e dentre esses elementos poéticos entram as figuras de linguagem. Uma das figuras que é bem interessante de se observar e que vale a pena você ficar mais atento porque você vai encontrar em alguns textos é a personificação, que também tem o nome de prosopopeia, ok? Então pode ser personificação ou ainda prosopopeia. É uma figura de linguagem que se refere a atribuir características humanas a seres não humanos. Vou deixar muito claro, não estou falando apenas de objetos ou só de objetos, não estou falando só de animais. O conceito de prosopopeia ou de personificação é atribuir a seres não humanos características humanas. Então pode ser sim um objeto, pode ser um animal, mas pode ser a natureza, pode ser o céu, pode ser uma estrela, pode ser sim tudo que é não humano, tudo aquilo que não tem uma consciência humana. Isso é muito importante. Você vai encontrar a personificação muitas vezes em textos que há personagens não humanos, como as fábulas. Você tem os animais eles falam, eles têm atitudes humanas e, nesse caso, eles também deixam uma lição de moral como pano de fundo da história. Então perceba que ali predomina a personificação. Nós encontraremos personificação também em alguns contos de fadas, em que você tem objetos falantes, você tem também animais falantes, você encontra, como por exemplo a Bela e a Fera, nós temos ali um conjunto de xícaras, né? Claro, eu sei que na história infantil da Bela e a Fera eles foram transformados nos objetos, mas perceba que a princípio são objetos falantes, até que você entenda o contexto, você não sabe, então é uma personificação, ok? Maravilha? Beleza. Agora vamos para o que interessa. Como que a personificação ela se manifesta no texto? Eu gosto bastante de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Recomendo demais da conta que vocês leiam o Carlos Drummond de Andrade. É talvez o nosso maior poeta da literatura brasileira. E Drummond, ele escreve em Morte do Leiteiro, em certo momento ele diz assim, o revólver saltou rapidamente para sua mão. Isso para se referir a um personagem, alguém que faz algo no contexto do poema. Vale a pena a leitura. Quando você lê que o revólver saltou para a sua mão, você sabe que o revólver não saiu andando, o revólver não tem pernas, mas você imagina que rapidamente o personagem, que está sendo descrito, pegou aquela arma. O revólver saltou para a sua mão. São imagens muito interessantes. Por exemplo, quando Drummond escreve poesia, ele diz assim, salvo engano, gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. Perceba que a pena não quer escrever, personificação. Ele atribuiu uma vontade àquele objeto. E aí que se estabelece o efeito estético. Ou seja, não é que a pena não quer escrever, eu não consigo colocar em palavras, eu não consigo dizer aquilo que está dentro de mim. E isso é uma imagem poética. Então, dentre as figuras de linguagem, a personificação é uma das que mais vai trazer um elemento interessante para o texto de poesia. E eu quero que vocês comecem a observar isso também. Eu acho que é fundamental que você seja capaz de perceber a beleza desses usos, o emprego dessa técnica. Outra figura de linguagem, da qual eu gosto bastante, que eu acho que funciona muito bem, e que eu também vou trazer Drummond para referenciar, afinal eu sou apaixonado pela poesia dele, é a metonímia. A metonímia, ela é um pouquinho mais detalhada, existem tipos de metonímia, mas você vai se lembrar das suas aulas da escola agora. A metonímia se refere a uma relação de troca. Por exemplo, o professor Fernando pegou essa caneca. Ok? Você percebe que o professor Fernando está segurando essa caneca. Mas eu poderia falar, a mão que segura a caneca. O que eu fiz aqui? Uma relação de troca. Ao invés de eu falar o professor que segura a caneca, eu falo que é a mão que segura a caneca. Você pode dizer, Fernando, mas aí é personificação, porque você disse que a mão segura. Não, mas é literal, ó. A mão segura. A mão pega. Então veja, a mão que segura a caneca substitui, né? Eu fiz uma troca ao invés de substituir o professor. O professor que segura a caneca, a mão que segura a caneca. Então a metonímia, ela vai trabalhar como uma relação de troca entre semelhantes. A mão que toca o violão, ou ainda o dedo que dedilha o violão. Você vai perceber que isso é metonímia.
E onde que o Drummond vai entrar nessa história? Drummond tem um poema no qual ele diz assim: o bonde passa cheio de pernas. Pra que tanta perna, meu Deus? Claramente eu sei que você não está pensando, nossa, um bonde com pessoas com as pernas decapitadas, amputadas. Não. Você pensa, o bonde passa cheio de pessoas. Para que tantas pessoas, meu Deus? Porém, o Drummond não diz isso. Ele diz o quê? O bonde passa cheio de pernas. Isso aqui é outra imagem poética, é outra metonímia. Ele faz uma relação de troca, ele pega uma parte e substitui essa parte em relação ao todo. Mais um, porque Drummond é bom demais. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Você vai perceber que Drummond aqui ele faz muita coisa em apenas 7 linhas de um poema. Mas o mais interessante é que ele diz assim: devagar as janelas olham, eita vida besta, meu Deus. É interessante perceber que o Drummond, quando ele escreve isso, eu já te pergunto, são as janelas que olham? As janelas elas têm olhos, elas percebem? Não. Muito provavelmente você já pensou, nossa, são as pessoas nas janelas que olham. São as pessoas nas janelas que observam. Então é interessante perceber que nesse caso nós estamos tratando também de uma metonímia, uma relação de troca. Fernando, mas se as janelas estão olhando, não seria personificação? Pode ser também. Afinal, você percebe que as janelas não podem olhar. Mas quando você observa esse contexto, fica muito mais interessante você imaginar uma pessoa que está à janela observando, uma pessoa que está à janela olhando. Então você capta uma relação de troca, uma metonímia. Metonímias mais simples, mas que funcionam muito bem. Comi 3 pratos, bebi 2 copos. Eu não bebi o copo, eu não comi o prato, eu comi o conteúdo. Eu troquei então o continente pelo conteúdo. De novo, a parte pelo todo, comprei 100 cabeças de gado, ou ainda, eu agora tenho um teto para morar. Você não pensa de maneira literal que eu comprei apenas as cabeças de gado ou que eu tenho apenas o teto. Eu tenho uma casa para morar. Eu comprei 100 unidades de boi, de gado, eu comprei 100 bois inteiros, mas eu não preciso falar isso. Cabeça de gado e teto para morar já resolvem a questão. São também metonímias. Então observe que essas figuras de linguagem, ela tem vários detalhes. Eu posso trocar, por exemplo, o autor pela obra. Amo escutar Bach, gosto de ouvir Beethoven, amo ler Machado de Assis, prefiro Drummond ou ainda prefiro ler Drummond. Olha que interessante, eu troquei o autor pela obra. Isso que é metonímia. Então vamos só recapitular. Personificação, dar características humanas a seres não humanos. Metonímia, fazer uma relação de troca quando eu tenho elementos relativamente semelhantes, ok? E acabaram as figuras de linguagem? Já para por aí? Claro que não, existem muitas outras. Por exemplo, eu gosto bastante de falar da antítese. O que vem a ser uma antítese? Vamos ver a origem da palavra, né? A palavra anti significa o contrário, o oposto. Por exemplo, eu sou anti-violência, eu sou contrário à violência. Eu sou anti-inflamatório, eu não sou inflamatório, eu sou o oposto. Então veja, e o que é o tese, antítese? Ideia, sentido. Nesse caso a gente vai dizer que é o sentido. Então a antítese ela vai se estabelecer quando nós trabalhamos com palavras que têm sentido oposto, quando elas aparecem na mesma frase. Talvez uma das antíteses mais famosas e mais proclamadas no mundo seja a do casamento, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na tristeza e na alegria. Perceba que isso é antítese. O que você está dizendo? Eu juro que eu estarei com você, eu prometo que estarei ao seu lado em todos os extremos, em todos os opostos que a nossa vida tiver, em todas as nossas antíteses. Olha que bonito, que poético. Então perceba que as figuras de linguagem elas também aparecem em contextos não literários. Mas a ideia aqui com esses exemplos é que você comece a observar essas figuras de linguagem principalmente nos textos, que você comece a captar o efeito estético que elas trazem. É claro, nem todo autor literário vai usar isso de maneira correta, com qualidade. Ah, mas como assim de maneira correta, professor? Existe regra, o certo e o errado em arte? É claro que existe, gente. É claro que existe. Por exemplo, eu não vou fazer
Eu deveria, poderia, mas eu não farei. Se eu cantasse Evidências do Chitãozinho e Chororó agora para vocês, desafinado, vocês reconheceriam. Talvez vocês não dissessem, ele está desafinado. Vocês diriam, nossa, tá feio, cantou mal. Vamos pensar? O cantar é uma arte. E se você consegue perceber que existe algo que é mal cantado ou ainda uma música que é mal feita, você consegue pensar, por que isso não vai para a literatura? Existe também a literatura mal escrita. Então, atente-se a isso. Pode ser que você vai encontrar algumas figuras de linguagem que foram empregadas e não ficaram tão legais, não soaram tão bem. Ok? Uma outra figura de linguagem da qual eu gosto bastante, eu vou deixar uma recomendação para vocês de livro, assim, com muito orgulho, com muito carinho, porque é meu professor também, é a comparação. A comparação, ela vai se referir a literalmente isso. Eu trabalhar com dois elementos que podem ser diferentes ou semelhantes e eu vou listar, eu vou caracterizá-los, eu vou aproximá-los e essa aproximação é chamada de comparação. Ah, Fernando, eu achava que comparação era comparar. Eu adoro perguntar isso para os meus alunos muitas vezes, eles dizem, comparação é quando a gente compara. Calma, vamos dar o conceito certo para as coisas, a clareza do conceito é importante. Comparação, resumidamente, se refere a analisar, a decompor, a observar, a listar, a descrever elementos que podem ser diferentes ou parecidos. E eu vou enfatizar essas diferenças ou eu vou enfatizar essas semelhanças. Ou seja, eu vou dar importância para esses pontos. No caso da literatura, normalmente a comparação trabalha com a aproximação. Isto é, eu sempre aproximo, eu sempre comparo. E o exemplo que eu queria trazer para vocês desse grande escritor, desse meu professor. Recomendo que vocês leiam um livro chamado Recifenses, do autor contemporâneo Paulo Cantarelli. Grande escritor, grande contista, grande romancista e valerá muito a pena. É professor de oficina criativa, professor de estética, é meu professor, eu gosto muito dele, aprendo muito com ele. E ele tem um conto que me marca bastante, chamado Para Roma. Roma é a personagem, é a protagonista e ele já começa mais ou menos assim. Quando Roma morreu, todos nós fomos visitar o apartamento, mais ou menos assim, Paulo que me desculpe. E ele diz assim, alguns, os mais velhos, os mais novos, eles foram ver o corpo da falecida por curiosidade. Os mais velhos, como se pela nostalgia diante de uma antiga árvore caída. Paulo faz o que aqui, o nosso narrador, o narrador de Paulo Cantarelli? Ele faz, basicamente, uma comparação. Os mais velhos, como se pela nostalgia diante de uma antiga árvore caída. Olha que interessante, olha que imagem bonita. O que isso diz para nós sobre Roma, sobre a personagem que acabou de falecer logo no início do conto? Que nós estamos tratando de uma personagem que já estava há muito tempo talvez naquele prédio, que uma personagem que talvez ela já tinha criado raízes ali, uma personagem que talvez fosse até solitária, mas que todos se lembravam dela. E aí os mais velhos então que a viram talvez em outro momento, em outra época, como se pela nostalgia diante de uma antiga árvore caída, se deparam com aquela mulher, querem vê-la pelo menos uma última vez. Isso é o uso interessante, um uso bonito, um uso que traz um prazer estético das figuras de linguagem. Então eu não quero que você apenas memorize figuras, apenas saiba uma lista, ou ainda, se for o caso, não quero apenas que você faça uma prova. Eu quero que você comece a observar e se deleitar com esses usos da literatura. Quero que você tenha acesso a isso também. Então eu quero que você se atente, vamos relembrar. A primeira figura de linguagem que nós vimos foi a personificação ou prosopopeia, que basicamente se refere a dar a seres não humanos características humanas. A segunda figura de linguagem foi a metonímia. Eu faço uma troca quando eu tenho elementos parecidos, seres semelhantes. A terceira figura, nós tratamos especificamente da nossa querida, da nossa maravilhosa antítese, onde você percebe o uso de palavras opostas, o uso talvez até de palavras extremas para gerar um efeito estético. E claro, para fechar, nossa última figura de linguagem foi a comparação, que eu gosto bastante porque ela é bem próxima da metáfora e cria símbolos muito bonitos. Então atente-se a isso, comece a ler, fica a dica de leitura, leia Recifenses, livro de contos de Paulo Cantarelli, você vai gostar, vai valer muito a leitura e principalmente você encontrará belíssimas imagens poéticas. É isso, um abraço, fiquem com Deus, esse foi o Fala Professor de hoje. Tchau, tchau! Aula dada, palavras turbinadas. E eu também andei comendo uns livros e aprendi que hipérbole aumenta, sinestesia colore, antítese tensiona, personificação humaniza e metonímia agiliza o pensamento.
cada figura muda a temperatura do texto. E quando a gente percebe isso, deixa de decorar e começa a interpretar de verdade. No próximo bloco, a gente leva essas figuras para a prova, para a internet, para a formalidade e para os sotaques do Brasil. Já já a gente volta. Depois de passar pela música, pela literatura e pelos efeitos que a palavra cria na arte, chegou a hora de observar como as figuras de linguagem circulam onde a língua mais gosta de viver, no uso. Elas aparecem na prova que exige interpretação, na propaganda que quer convencer, na internet que transforma tudo em meme, na conversa cotidiana que exagera, ironiza, dramatiza sem pedir licença. E também nos diferentes níveis de formalidade, nos contextos históricos e nos jeitos regionais de falar que dão cor ao português do Brasil. Ou seja, as figuras de linguagem não moram só no poema, elas atravessam a escola, as redes, a oralidade, a cultura e os nossos hábitos de expressão. Agora a gente abre essa sequência de quadros para perceber como a língua, quando quer causar efeito, encontra mil maneiras de fazer isso no dia a dia. No Enem, as figuras aparecem em poemas, canções, publicidade, charges, tirinhas, textos argumentativos. O segredo é observar o efeito de sentido. A frase exagera, ironiza, cria contraste, humaniza objetos, mistura sensações. A banca quer menos nome bonito e mais interpretação. Primeiro o efeito, depois a classificação. Na internet, as figuras de linguagem estão em todo lugar. Meu celular morreu. Esse áudio está gigante. A internet hoje resolveu me odiar. Que delícia, boleto vencendo. Agora vamos traduzir? Celular morreu, personificação, eufemização tecnológica do defeito. Áudio gigante, hipérbole. Internet me odiar, personificação. Que delícia, boleto, ironia. Na linguagem digital, a figura ajuda a frase a carregar humor, meme e emoção. É quase como se o emoji entrasse para a equipe de efeitos especiais da língua. Vamos ver como a expressividade muda de tom? Na fala espontânea, a língua gosta de emoção, imagem, exagero e efeito. Na formalidade, a tendência é transformar esses recursos em clareza, precisão e objetividade. Observe, frase cotidiana: estou morrendo de sono. Versão formal: estou extremamente cansado. Aqui temos hipérbole, já que a frase exagera a sensação de sono para intensificar o cansaço. Na linguagem formal, o exagero dá lugar à precisão. Frase cotidiana: a internet hoje resolveu me odiar. Versão formal: a conexão apresentou instabilidade. Nesse caso, aparece a personificação. A internet recebe uma ação humana, odiar. Na versão formal, a emoção sai e entra a descrição técnica. Frase cotidiana: meu coração saiu pela boca. Versão formal: fiquei muito ansioso. Aqui temos uma metonímia com forte imagem corporal, em que a reação física representa o estado emocional. Na formalidade, a emoção é nomeada diretamente. Frase cotidiana: essa notícia foi um balde de água fria. Versão formal: a notícia causou frustração. Aqui aparece uma metáfora e vale reforçar que ela já ganhou um programa só dela aqui no Na Ponta da Língua. A imagem concreta da água fria traduz o impacto emocional. Na linguagem formal, a sensação vira conceito. Percebe como cada figura aproxima a frase da experiência vivida? No cotidiano, a língua gosta de dramatizar, imaginar e intensificar.
No formal, ela reorganiza essas imagens em precisão comunicativa. Saber circular entre esses registros é domínio de linguagem e também inteligência de uso. As figuras de linguagem têm uma história antiga, tão antiga quanto o desejo humano de fazer a palavra causar efeito. Na Grécia Antiga, os primeiros estudos sobre esses recursos surgem dentro da retórica, a arte de falar bem e persuadir. Filósofos e pensadores como Aristóteles entenderam que a linguagem não servia apenas para informar, mas também para emocionar, convencer e permanecer na memória de quem ouve. Depois, em Roma, nomes como Cícero e Quintiliano organizaram esses recursos e mostraram como repetições, contrastes, imagens e trocas de sentido fortaleciam discursos públicos, debates políticos e textos literários. Na Idade Média, essas estratégias continuaram vivas nas pregações religiosas, nos sermões e nos textos poéticos. Mais tarde, a literatura transformou essas figuras em instrumento de estilo. A poesia refinou, a prosa sofisticou, a canção popular reinventou e a publicidade percebeu rapidamente que uma boa imagem verbal fixa uma mensagem muito mais do que uma frase neutra. Hoje, esses recursos não vivem só nos livros. Eles estão no slogan, no meme, no tweet, na legenda, no áudio dramático e até na forma como a gente exagera uma história no almoço de domingo. Mudam os séculos, mudam os suportes, mas a intenção permanece a mesma, fazer a palavra dizer mais do que diz, porque desde a antiguidade até a internet, a língua nunca abriu mão do prazer de criar efeito. No Brasil, as figuras de linguagem também falam com sotaque, por isso cada região tem seu jeito próprio de fazer isso. No Nordeste, por exemplo, é comum ouvir expressões como "esse sol tá derretendo até pensamento". Aqui, a hipérbole amplia o calor até o campo do impossível, criando humor e intensidade. Em Minas, alguém pode dizer: "Uai, esse trem tá bom demais da conta". Aqui aparece uma hipérbole afetiva, porque o elogio é intensificado pelo demais da conta, muito característico da oralidade mineira. A figura amplia a sensação positiva e revela acolhimento, afeto e entusiasmo. No Sul, alguém pode dizer: "esse frio tá cortando a alma". A sensação térmica vira quase uma imagem física, em que o frio parece agir como lâmina, uma construção muito próxima da personificação. No Centro-Oeste, diante de uma chuva forte, pode surgir: "o céu desabou". Aqui temos uma hipérbole poderosa em que a natureza é dramatizada para traduzir o impacto do momento. Essas construções nascem da oralidade e mostram como a língua acompanha paisagem, clima, humor e cultura. O calor intenso, o frio rigoroso, a chuva repentina, a hospitalidade, o jeito brincalhão de contar histórias, tudo isso influencia a escolha das imagens. A figura de linguagem, nesse contexto, deixa de ser apenas recurso estilístico. Ela vira marca de pertencimento. Mais do que comunicar, ela revela de onde se fala, como se sente e de que forma cada comunidade colore a própria experiência. É a língua mostrando que também tem geografia. E aí, meu chefe, deu para perceber que figura de linguagem não é maquiagem da frase, né? Ela não entra para enfeitar, ela entra para causar. Ao longo do programa de hoje, a gente viu palavra exagerando, sentimento ganhando imagem, ideia vestindo contraste, internet dramatizando o boleto e até o jeitinho mineiro de dizer que um trem tá bom demais da conta. Ou seja, quando a língua quer, ela não fala, ela faz cena. Na música ela cantou sentindo, na literatura fez verso ecoar por dentro, na internet virou meme, na formalidade trocou o exagero pelo equilíbrio.
e nos sotaques do Brasil mostrou que até a criatividade tem CEP, clima, uai e um trem de personalidade. No fim das contas, falar bem não é só escolher a palavra certa, é escolher o efeito certo, porque tem frase que informa e tem frase que performa, tem palavra que explica e tem palavra que cutuca, tem expressão que passa e tem aquela que fica morando na cabeça da gente. Na próxima semana tem mais um Na Ponta da Língua, sempre com conteúdo firme, leve, inteligente e com aquela mania boba de mexer com as palavras até elas revelarem mais do que dizem, porque aqui a língua não anda sozinha, ela vem sempre acompanhada de um efeito especial. Fui!